E vamos lá, a notícia que acaba de sair 9h02. IBGE acaba de divulgar a pesquisa mensal de serviços de junho. E olha, o setor registrou, gente, uma taxa, um volume de serviços estável. Só que a expectativa do mercado era de uma queda de 0,2% para esse volume de serviços prestados em junho, na margem, após o recuo de 0,4% em maio, de acordo com a pesquisa Broadcast. Então tá aí, vocês já acompanham aí o site oficial da agência de notícias do IBGE, trazendo os detalhes aqui sobre esse volume de serviços que ficou no 0 a 0, literalmente, ficou estável nesse mês de junho. E essa poderia ser até uma boa notícia se a gente não tivesse tido um recuo de 0,4% em maio e se o mercado não estivesse esperando novamente um recuo de 0,2% agora para esse mês de junho, o que mostra ainda uma resiliência do setor de serviço nos preços, que é um dos fatores que tem preocupado, inclusive, o Banco Central em relação à condição de política monetária aqui no Brasil, né? Tivemos, inclusive, o IPCA mostrando uma elevação de preços ali de diversos setores de serviços, como também para serviço doméstico, enfim. E a gente vai detalhar isso mais aqui com vocês, porque, olha, eles trazem aqui no detalhamento que, dessa forma, o setor de serviços se encontra, então, quase 20% acima do nível de fevereiro de 2020, que foi o período pré-pandemia. Então, frente ao mês imediatamente anterior, né, após a variação negativa de 0,2% em maio, a gente ficou estável no mês de junho. E aí, no final das contas, frente a junho de 2025, ou seja, em relação ao mesmo período do ano passado, o volume de serviços cresceu 2%, que foi então o 27º resultado positivo consecutivo. O acumulado de janeiro a junho desse ano fica em 2% em relação ao mesmo período, né, de 2025. E o acumulado nos últimos 12 meses, foi de 2,6%, repetindo o ritmo de expansão observado em maio. A gente tinha ali uma expectativa, então, de 0,2% de queda. O intervalo, gente, das projeções ia desde uma queda de 1,6%, né, do que estava se esperando aí o mercado, até uma leve alta de 0,7%. A mediana ficava aí numa queda de 0,2%. Vamos olhar aqui mais detalhes dessa questão dessa variação nula. Mostra que, olha, segundo eles, na pesquisa aqui do IBGE, essa variação nula do volume de serviços em junho de 2026 mostra maior disseminação de taxas negativas entre os setores, com queda em 4 das 5 atividades. Entre os recuos, os profissionais administrativos e complementares, né, teve uma queda de 1,4%, exerceram o principal impacto negativo, então, devolvendo parte dos ganhos acumulados entre abril e maio. As demais retrações vieram de outros serviços, que teve uma retração de 2,2%, dos serviços prestados às famílias, teve uma retração de 1,2%, e do transportes, 0,1%. Mas, em contrapartida, informação e comunicação teve uma alta de 1,8%, que foi o único avanço, então, em junho, no terceiro resultado positivo seguido, e um ganho acumulado de 3% nos últimos 3 meses, tá? Então, tá aí, de todos os serviços, então, a gente tendo retração na maioria dos grupos, né? Agora, a gente está aqui acompanhando também que, na comparação com o ano anterior, deixa eu só trazer aqui, o volume de serviços cresceu 2%, né, desde do ano passado para agora, na comparação com o mesmo período com junho de 2025, a alta é de 2%. E o avanço desse mês foi acompanhado por 3 das 5 atividades da divulgação e contou também com crescimento de mais de 51% dos 166 tipos de serviços interligados. Eles trazem aqui mais detalhes, principalmente em relação ao setor de informação e comunicação, que foi que exerceu esse principal papel de alta, né, de serviços. Informação e comunicação alta de 9,4%, inclusive, impulsionado principalmente pelo aumento da receita de desenvolvimento e licenciamento de softwares, atividade de TV aberta, telecomunicações, portais e provedores de conteúdo e outros serviços de informação de internet, consultoria e tecnologia e demais serviços, tá? O de serviços prestados à família, a alta foi de 1,7%, explicada em grande parte pela maior receita vinda do agenciamento de espaços de publicidade. Enfim, atividades complementares aqui administrados e profissional teve alta de 2,8%, mas comunicações e serviços aqui de informação sendo o setor que mais pesou nesse momento,
nesse número, né, nulo, na verdade, da atividade de serviços, mas que fica um pouco acima da mediana do que estava se esperando, de ainda ter, pelo segundo mês seguido, uma deflação, né, uma queda aí sendo registrada pelo segundo mês seguido, e não foi exatamente o que aconteceu.